Nós estamos trabalhando durante a semana, nesse culto de quarta-feira, as parábolas de Jesus. E a parábola de hoje é a parábola da candeia. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 8. Nós leremos os versículos de 16 a 18. Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, capítulo 8, os versículos de 16 a 18. O texto será projetado, mas eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque farei algumas perguntas que você vai precisar consultar a sua Bíblia, vai precisar olhar para a Bíblia para respondê-las corretamente. Então, Lucas capítulo 8, os versículos de 16 a 18. Todos encontraram o texto? Amém. Só um encontrou? Não é que estão vendo o texto, é que encontraram o texto, né? O texto diz assim, Lucas 8, de 16 a 18. Ninguém, depois de acender uma candeia, a cobre com um vaso ou a põe debaixo de uma cama. Pelo contrário, coloca sobre um velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Nada há oculto que não haja de manifestar-se, nem escondido que não venha a ser conhecido e revelado. Vede, pois, como ouvis, porque ao que tiver se lhe dará, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter lhe será tirado. Palavras do Senhor Jesus. Essa é, como eu disse, a parábola da candeia. Passa aí, Selma, por favor. Está aí a imagem de uma candeia antiga ou uma imagem aproximada, né? Quando a gente fala de algumas coisas da Palestina, dos primeiros séculos, a gente precisa ter cuidado em dizer que é assim, porque na verdade o que a gente tem é uma aproximação. Então, está aí um recipiente de barro, que era colocado um pavio de algodão, de tecido, e era colocado azeite de oliva para servir de combustível. Está aí a candeia. A candeia, uma imagem próxima à candeia do primeiro século, né? Mas eu tenho uma pergunta a fazer a você nesta noite, e eu queria muito a sua participação, a sua interação. O texto que nós lemos, ele traz algumas palavras de Jesus que são, pelo menos para mim, de difícil interpretação. O que tem será acrescentado, o que não tem será tirado. Como é que é esse negócio, Senhor? Não há nada em oculto que não seja revelado. E aí a pergunta é, por que Jesus escreveu, ou melhor, perdoe-me, por que Jesus, quem escreveu foi Lucas, né? Por que Jesus proferiu essa parábola? Por que Jesus proferiu esta parábola que estamos lendo? Segura aí a pergunta, não precisa responder agora não. Passa mais um slide aí, Selma, por favor. A candeia era uma pequena vasilha de barro com azeite de oliva e um pavio. Só reforçando, né? Dava geralmente uma luz muito fraca, muito fraca. Debaixo de um vaso ou de um móvel, imagine aquela candeia que nós vimos, debaixo de um balde, por exemplo. Ela teria alguma utilidade? Uma casa escura? Nenhuma utilidade, correto? Por isso, era colocada sobre um velador, e aí eu coloquei a explicação. O que era um velador? Uma haste de madeira com suporte para que a candeia fosse colocada em cima, uma espécie de girafa de madeira, né? Para que a luz irradiasse em todas as direções. Esse era o propósito da candeia. Mas volta à pergunta anterior que fiz. Pode passar, Selma. Por que Jesus contou esta parábola? E eu queria muito ouvir a sua resposta.
Um de cada vez. Eu gostei muito da sua resposta de, no corpo de Jesus, pertencente ao corpo de Jesus, essa ideia de igreja não esteja apagado. Então isso de alguma forma me dá subsídio, suporte e condições de fazer uma afirmação de que não existe nenhum crente no corpo de Cristo sem o dom de alguma forma testemunhar o Evangelho, correto? Ele pode ainda não ter descoberto, mas ele tem o dom de testemunhar o Evangelho de Cristo Jesus. Ok, Selma falou aí sobre a ideia de não estar apagado ao corpo de Cristo. Lembrando que a pergunta é, por que Jesus contou esta parábola? Quem mais quer responder? Você capturou um pouco da ideia. Eu vou dar a cola do Wesley, né? Eu não daria, mas como o Wesley falou, é preciso olhar para o texto. Você precisa olhar para o texto. Olhar para o texto bíblico. Por que Jesus contou esta parábola? Ninguém mais quer se arriscar. Vocês estão com medo de errar? Gente, errar é humano. Errar é humano. Vocês estão com medo de errar, por isso que vocês não respondem? Por que Jesus contou esta parábola? Uma mancha. Ela sobressai, né? A mancha sobressai. Certo. O Miguel levantou uma questão, né? Que as coisas que são feitas de erradas, e ele trouxe inclusive uma ilustração, a ilustração do lençol. Você tem um lençol completamente branco. Se tem uma mancha, a mancha sobressai. As coisas de errados que nós fazemos, de alguma forma, serão manifestas. Essa é a ideia do Miguel, né? Então, Jesus contou esta parábola porque alguém estava fazendo alguma coisa de errado, e aí Jesus deu aquela indireta. Vocês estão pisando na bola aí, mas não tem nada em oculto que não vai ser revelado. Foi por causa disso? Isso. Por que, gente, Jesus contou esta parábola? Eu acredito, vou chutar, tá? Eu estudei. Isso, Wesley vai chutar porque não fez a exegese do texto. Pode chutar. Primeiro fala que a palavra do Senhor cresce diferente no coração de pessoas diferentes. Ok. Aí depois ele fala daquele que ele acende, né? A candeia que Deus acende a nossa luz. Então aí ele já fala dos escolhidos, né? É o meu entendimento. Ok. Ele já fala assim, eu acendi a chama no coração de alguns, aí parte tudo. Certo. Selma, solta aí a primeira resposta. Esta parábola é um complemento da parábola anterior. Qual é a parábola anterior a esta parábola? Olhe para a sua Bíblia. A parábola anterior a esta parábola da candeia é a parábola do semeador. Esta parábola é um complemento da parábola anterior. Esta parábola, pode soltar, Selma, a segunda explicação. Mais uma. Esta parábola foi proferida para mostrar a nós pelo menos três coisas. Volto a dizer, a parábola da candeia é um complemento da parábola anterior, da parábola do semeador. A gente não vai entrar em detalhes porque eu ainda vou pregar a parábola do semeador. Então, segura aí, mas ela é um complemento. Primeira questão, pode passar, Selma, por favor.
Jesus conta esta parábola para destacar pelo menos 3 coisas para nós, e as 3 coisas estão no texto. Em primeiro lugar, para mostrar a nós que o Evangelho, que a verdade do Evangelho é uma luz libertadora. Essa é a primeira lição. A parábola da candeia foi contada para mostrar a nós que a verdade do Evangelho é uma luz libertadora. E aí Jesus diz assim: não há nada em oculto que não seja revelado. Miguel já até destacou algumas coisas aí. Só que tem um detalhe importante: a gente não pode se apegar apenas aos aspectos negativos, porque não há aspectos negativos no texto. Pelo menos exemplo, né? Ele não estava conversando com pessoas que estavam fazendo coisas erradas. Mas é claro que isso de alguma forma também é um ensino de Jesus, para dizer, olha, se tem alguma coisa errada, se você está fazendo alguma coisa com uma intenção ruim, por mais que aquilo seja só seu, que você não compartilhe com ninguém, de alguma forma isso um dia vai ser revelado. Porque a luz do Evangelho faz com que as trevas sejam dissipadas. Entendeu? Ainda que eu faça, eu vou usar o meu exemplo, ainda que eu faça alguma coisa e não conte para minha esposa, e eu já contei alguns anos atrás aqui, uma vez, há muito tempo atrás, eu queria fazer um negócio, eu queria trocar de carro, só que eu planejei tudo, rascunhei tudo e levei tudo pronto para minha esposa, só com os prós. Tá vendo, ó, esposa? Vai ser bom por causa disso, por causa disso, por causa disso, por causa disso, e fui pontuando. E ela, caramba, amor, tá tudo show de bola, não tem contra. Contra teve depois, quando o primeiro boleto bateu 30 dias depois, né? Pois é, eu não contei a ela, né, os detalhes. Mesmo que seja uma brincadeira, né? Às vezes a gente faz alguns planos por mais que você faça alguns planos e às vezes assim, aquilo é só seu, por vaidade, por orgulho, enfim, aquilo é só seu. E aí eu não posso contar qual é a minha intenção, eu vou só mostrar a minha ação. E aí Jesus diz assim, cara, se você estiver fazendo um negócio errado, mais cedo ou mais tarde o Evangelho vai revelar isso, porque a verdade do Evangelho é uma luz libertadora. Primeiro para os discípulos de Jesus, em primeiro lugar, porque o Espírito Santo que habita em nós vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo e vai dizer para nós assim, o que você está fazendo não está bom, ou o que você fez lá atrás não está bom. Senta e confessa seu pecado para você ser curado desse negócio. Primeiro, para aqueles que não conhecem o Evangelho, para aqueles que não conhecem Jesus, o pecado também vai ser exposto. Sabe por quê? Porque Deus é fiel à sua palavra. E a verdade de Deus, de alguma forma, está no mundo, meu amigo. Então, aquilo que é errado, sempre será errado e será exposto. Eu não gosto de citar muito esses exemplos, mas de alguma forma é um exemplo que é do conhecimento de todos, né? É claro que alguns vão dizer assim, mas a gente só tem todos esses escândalos expostos no meio político por causa da comunicação tão avançada como está hoje, né? Mas de alguma forma você pode dizer e pensar que os meios de comunicação evoluíram assim por vontade divina para que Deus também colocasse para fora aquilo que estava sendo feito às ocultas por eles. Então, de alguma forma é providência divina para expor aquilo que está errado, entenderam? Mas não é só um aspecto negativo. As bênçãos de Deus recaem sobre os seus filhos e essas bênçãos serão manifestas. E aí, por mais que a gente não pregue uma teologia de prosperidade, entendendo que o cristão é próspero pela presença de Deus e por tudo aquilo que o próprio Deus prometeu a mim, a sua vida, e ele vai cumprindo dia após dia, por exemplo, o que está no Salmo 23 se cumpre em nossa vida, as bênçãos de Deus recaem sobre nós e a nossa vida acaba sendo uma vida de prosperidade, e isso é manifesto para o mundo. Então, na parábola não há apenas um aspecto negativo, há um aspecto também positivo, que as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas serão manifestas ao mundo. Quer um exemplo? Eu vou te dar um exemplo bíblico, que Deus manifestou a sua vontade, e vou dar exemplos pontuais para situar você. O exemplo bíblico, quando você olha para o livro do Êxodo,
Deus deu uma ordem ao faraó e disse ao faraó: você precisa libertar o meu povo. E a ordem veio através de Moisés. O faraó libertou o povo de primeira? Não. O que aconteceu? Deus endureceu o coração de faraó para manifestar a glória dele e para envergonhar todos os deuses egípcios. E aí, na última praga lançada foi a morte dos primogênitos. O texto sagrado diz que os primogênitos, os filhos dos egípcios, em cada casa haviam morto. Mas não apenas isso, até dos animais a primeira cria morreu. Mas e na casa dos hebreus? E os animais dos hebreus? A proteção de Deus estava sobre o seu povo. De alguma forma, hoje, a gente experimenta crise na segurança, crise na saúde. Eu nem preciso entrar em detalhes sobre a água que a gente recebe, né? Nem preciso entrar em detalhes. Acho que todo mundo sabe que a água da SEDAI não está 100%. Tomara que já esteja, né? Tomara que já esteja. Mas de alguma forma, assim, a bomba explodiu e aí a gente fica sabendo e a água chega com gosto. Talvez ela já estivesse com problema lá atrás, como alguns estão especulando, tá? E a gente estava consumindo a água, normalmente. E não acontece coisas piores na nossa vida, sabe por quê? Por causa do meu plano de saúde? Por causa dos remédios que eu tomo? Porque Deus guarda a minha vida, exatamente isso, Sula. Então as bênçãos de Deus acabam sendo manifestadas para que todas as pessoas vejam que Deus guarda e protege o seu povo. Um dia, alguém fez uma afirmação e eu precisei dizer para ele que a afirmação que ele estava fazendo estava equivocada. Ele disse assim: há uma banalização do evangelho no Brasil. Em parte ele está certo. As pessoas estão banalizando o evangelho e negociando coisas que são preciosas para Deus. A igreja é preciosa para Deus. E aí ele disse, abre aspas, né, foi a afirmação dele: eu acho que vai chegar um dia que nós não teremos mais igreja. E eu disse para ele: em parte você está certo no que você disse, a primeira parte. A segunda parte, você está errado. Sabe por quê? Porque existe uma igreja militante, que é a igreja que está no mundo, caminhando, sofrendo as dificuldades, mas existe uma igreja triunfante. E a igreja triunfante, meus amigos, ela será resgatada por Cristo Jesus na volta de Cristo. Isso significa que nunca, jamais nos perderemos, que nunca, jamais seremos abandonados, porque o próprio Deus garantiu a nossa vitória. Entenderam? Então, há um aspecto negativo, é verdade, mas há um aspecto positivo. E aí a verdade do Evangelho é a luz que liberta. Essa é a primeira lição contada por Jesus a partir dessa parábola, né? A segunda lição, passa aí, Selma, por favor. O segundo destaque respondendo por que Jesus contou esta parábola, é que quem recebe o Evangelho, quem ouviu o Evangelho, é tão responsável pela eficiência da mensagem quanto quem anunciou primeiro. Eu vou repetir. Quem recebe o Evangelho, ou quem ouviu o Evangelho, é tão responsável pela eficiência da mensagem quanto quem anunciou primeiro. Você entendeu? Certo. Mas o que é que me torna, Miguel, responsável pela eficiência dessa mensagem? E aqui é o X da questão. O que me torna responsável? Eu nunca tinha pensado nessa palavra, para esse aspecto aqui da parábola. Responsável. Eu sou responsável pela eficiência da mensagem de Deus. Se você prega uma coisa e faz outra, há uma contradição entre aquilo que diz e aquilo que faz, né? Então a gente tem que ter cuidado. Falar só e não fazer não vai resolver. Certo. Prática da palavra, segundo Miguel. Quem mais? Por que receber o Evangelho me torna responsável pela eficiência da mensagem? Colocar em prática.
Maria Lúcia reforçou a tese do Miguel, né? Eu concordo com ele, com tudo que ele disse. O que mais? Tem que propagar a mensagem, disse Raquel. Pregar a mensagem que de fato a gente ouviu, se acrescentar uma ideia ou diminuir. A responsabilidade de propagar a mensagem que eu ouvi, então alguma coisa que eu quero pregar. Essa contribuição do Mateus, ela é muito significativa, irmãos. Muito significativa. Sabe por quê? Olha a resposta do Mateus. A gente precisa propagar a mensagem do Evangelho, e eu vou acrescentar a resposta do Mateus, e vivenciar a mensagem do Evangelho exatamente da forma como nós recebemos. E aí eu me lembro de Paulo na Santa Ceia, né? O que eu recebi do Senhor, eu entreguei a vocês. Olha como isso é importante. A resposta do Mateus é importante. Quantos mandamentos Deus deu ao povo? As tábuas da lei. Quantos mandamentos? 10 mandamentos. Deus deu ao seu povo. As tábuas da lei. 10 mandamentos. Quando você chega no tempo de Jesus, no primeiro século da era cristã, você tem pelo menos 2 rabinos importantes que eram consultados sobre interpretações da lei. Quantas interpretações vocês acham que eles faziam da lei, ou que eles tinham já pronto para responder a questões do povo? Dá um chute aí, você pode chutar. A partir dos 10, quantas interpretações tinham? O Rabino Shammai era o mais conservador, né? Vamos pensar no Shammai, que era o mais conservador. Quantas interpretações? 50 interpretações, chutou a Sara. Cada um tinha uma interpretação diferente, então não tem nem conta. Tinham. Mais ou menos como a justiça do Brasil, depende de que o advogado você tem. Tinham mais de 600 interpretações. Tinham mais de 600. Entendeu? Mais de 600. E aí, o que o povo daquela época vivia não era a mensagem do Evangelho. Em muitos momentos, o que o povo vivia era uma interpretação da mensagem do Evangelho. Uma interpretação humana. Por isso, irmãos, hoje conversava no discipulado com o amigo Eduardo, a necessidade que nós temos de nos alimentar da palavra todos os dias. Não é o que eu acho, não é o que eu acho melhor, ou o que estão pregando lá fora, por mais que o pregador seja um pregador expoente, é o que a palavra de Deus me ensina, me diz. Eu me torno responsável pela eficiência da mensagem do Evangelho, porque eu preciso transmitir e vivenciar aquilo que Cristo me ensinou. Qualquer coisa diferente disso, qualquer evangelho diferente disso é maldito, diz a palavra de Deus. Vocês entenderam? E aí, a advertência de Jesus para os seus discípulos, após a parábola do semeador, e aí para resumir, a palavra de Deus caiu em vários solos, mas caiu num solo fértil, que frutifica. E o solo fértil é o coração dos discípulos. Mas Jesus ainda adverte, complementando com esta parábola da candeia, dizendo: vejam como vocês estão ouvindo a mensagem do Evangelho, vejam como vocês estão recebendo a mensagem do Evangelho, para que vocês não transmitam nada diferente disso e para que vocês não vivam nada diferente disso. Na palavra anterior vai falar sobre isso, na palavra anterior fala isso. Eu não vou falar que você vai pregar sobre ela. A parábola do semeador? Não, mas eu não vou pregar hoje, pode falar. Na explicação da palavra anterior, diz assim: os seus discípulos o interrogaram e disseram: que palavra é essa? Respondeu Jesus: ao vosso dar a conhecer os mistérios do reino Exato. de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aí é por aí, né? A parábola é contada que a palavra de Deus caiu em vários solos, né? E o solo é o coração, a vida. Mas no coração dos discípulos é um coração fértil, alguém que recebeu e entendeu. Só que Jesus diz: vocês são tão responsáveis pela eficiência da mensagem do Evangelho como eu sou. Jesus responsabiliza os discípulos. Eu nunca tinha parado para pensar nisso.
que esta é uma palavra que se aplica mesmo a essa parábola. Jesus responsabiliza os discípulos, dizendo: a eficiência da mensagem depende do testemunho de vocês, depende da prática de vocês, depende do que vocês vão entregar às pessoas. Diga, Selma. Hoje tem muitas pessoas sendo enganadas dentro de igrejas. Certo. E aí? Porque a pessoa está aprendendo errado. Isso. Como é que ela vai ter cuidado sendo orientada? Isso. Sua pergunta é muito pertinente. A pergunta da Selma é: existem muitas pessoas sendo enganadas hoje por pseudos pastores, enfim. Como é que essas pessoas vão vivenciar um evangelho correto se elas não aprenderam assim? Conversava isso com meu amigo. Primeiro, o juízo que cairá sobre quem ensinou errado será severo. Vão pagar por isso, porque acrescentaram ou tiraram coisas que nunca deveriam ser acrescentadas e tiradas da palavra de Deus. Em segundo lugar, de alguma forma, por consequência do pecado, desse pecado estrutural que está espalhado, as pessoas acabam sofrendo, mas em algum momento, Selma, o próprio Deus vai alcançando o coração delas a partir da leitura da palavra e da oração. Não existe um trabalho do Espírito Santo dissociado da palavra. Se a pessoa está sendo enganada e ela vai lendo a palavra, em algum momento ela vai perceber que aquilo que está sendo ensinado está diferente da palavra. Mas se ela não conhece a palavra, se ela não lê a palavra, se ela não tem contato, ela vai continuar no engano. Só uma coisinha aí, eu vou falar uma coisa que aconteceu comigo. Eu estava no meu portão, um vizinho meu passou, ele estava sempre conversando comigo, mas depois veio um outro vizinho também. Ele frequenta uma igreja, eu importo com a igreja, eu vou falar. Ele frequenta uma igreja, então ele estava comentando comigo: porque é isso, aquilo, lá na igreja faz isso, faz aquilo. E olha, eu estou lendo um livro, aí você falou do pastor, estou lendo um livro maravilhoso, não sei o que, faz isso, faz aquilo, temos que fazer o que ele está falando. Eu falei: não leva a mão não, você tem que falar, você tem que fazer o que a palavra de Deus diz, você tem que ler a Bíblia. O que ele está falando ali é a interpretação dele. Aí chega um outro rapaz também, que é da mesma igreja, e concordou, não está certo, porque ele está lendo, ele está dizendo que o livro que ele estava lendo, o pastor, era mais, pelo que ele estava dizendo, era mais importante que a palavra. É como se o livro que ele estivesse lendo fosse mais importante que a Bíblia, e não é. Isso faz parte de igrejas que fazem uma coisa. Sim. A menina Camila, ela lê a Bíblia, mas ela lê a Bíblia e a cabeça dela está assim, ó. Ela não consegue, o próprio Espírito Santo tentou, tá? Não tem dúvida. Mas ela não consegue achar que o que o pastor bota na cabeça dela Está errado. E aí é a ação de Deus mesmo, né? Fala, Eduardo. Tem pessoas que assim, vai viver dependente de pastor, assim, que tem a ovelha que para ser caminhado, porque a gente vê que tem pessoas que não sabem ler, tem pessoas que... Sim. Isso também de ler, essas coisas assim. E qual o procedimento que ela assim, né, vai tomar assim? Cristo vai chegar. Isso. A resposta, Eduardo, de alguma forma caminha para aquilo que eu já falei. Não há um trabalho do Espírito Santo separado da palavra. É claro que o Espírito convence, ele vai trabalhar na pessoa, mas é o Espírito com a palavra, entendeu? Tem que ter Bíblia, tem que ter palavra de Deus. E aí é por isso que a gente incentiva tanto nossa igreja a ler a palavra. Todos os dias, leia a palavra, tenha a vida devocional, tenha o seu momento de oração, de leitura bíblica. Se possível, faça planos de leitura para que você conheça a palavra. Vão brotar dúvidas, você vai ter dificuldades, é verdade, mas de alguma forma você vai dando passos, vai crescendo de acordo com aquilo que a Bíblia chama de maturidade cristã. As dificuldades que alguns têm para decidir coisas que são simples, olhando para a palavra e conhecendo a palavra, você diz: cara, isso é simples de resolver, porque Deus já me ensinou isso. Entendeu? Então assim, a pessoa não sabe ler nada, ela só acompanha aquilo que o pastor prega. E agora? Porque ela não consegue ler. Ok. De alguma forma a gente entende que em algum momento o Espírito Santo vai aconselhar ela ou aconselhar alguém a colocar o áudio da Bíblia para ela. Mas ela vai ter contato com a palavra de Deus.
E a palavra vai ensinar para ela que aquilo que está sendo pregado muitas vezes está diferente, entendeu? Uma senhora que ela era analfabeta. Eu estava recém-chegada, eu cheguei com 15 anos, vou fazer 60. Essa senhora era analfabeta. Ela aprendeu a ler Através da Bíblia. através da Aprendeu a ler através da Bíblia. escola, tá, gente? Não foi tendo aula, ela foi se esforçando, perguntava que letra era para um e para outro, e ela aprendeu. Uhum. Então, assim, quanto à atuação do Espírito Santo, Deus pode todas as coisas. Mas, assim, a gente humanamente falando, a gente vê essas dificuldades de entendimento de como vai acontecer. Mas a gente tem chegado muitas pessoas aqui ao longo dos anos da igreja, e foi um versículo que deu no papel que recebeu na mão. Foi um dia trabalhando na Bíblia que Deus me esclareceu assim. Foi porque eu ouvi um anjo com a cena moçada, a Cristina que mora aqui em frente. Ela entrou na igreja e ela falou que viu um abraçar todo mundo. E ela dizia assim, essa igreja É uma ação de Deus com a palavra, né? Então, assim, por que Jesus contou esta parábola? Primeiro, para mostrar que a verdade do Evangelho é uma luz libertadora. Segundo, porque quem recebe o Evangelho, ou quem ouviu o Evangelho, é tão responsável pela eficiência da mensagem quanto quem anunciou primeiro, ou seja, quanto o próprio Deus, né? Jesus Cristo. E aí, em terceiro lugar, passa aí, Selma, por favor, é que o resultado de viver iluminado pelo Evangelho é a maturidade cristã, um testemunho impactante e o regozijo de uma vida abundante. Vou repetir. Por que Jesus contou esta parábola? Porque o resultado de viver iluminado pelo Evangelho é a maturidade cristã, um testemunho impactante e o regozijo de uma vida abundante. E aí vem a resposta àquelas questões lá que Jesus levantou, que a gente fica em dúvida. Quem tem será acrescentado, quem não tem será tirado. Quem possui essas virtudes receberá ainda mais para desfrutar de maturidade cristã, de um testemunho impactante e de uma vida abundante na presença do Senhor. Quem não tem isso, meus amigos, até o que tem e aquilo que eles chamam de vida será tirado. A pergunta que eu faço a você é óbvia a resposta. As pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem Jesus Cristo, que não conhecem o Evangelho, as pessoas têm esperança? É óbvio que não tem esperança. A vida delas é um fim em si mesmo. É fácil a gente perceber isso, porque mesmo quando a gente tem Jesus e mesmo dependendo das circunstâncias que você passa, você vaqueia. Você sofre, você sente. Não. Teve gente morrendo, gente que foi salvar a vida que acabou superada, uma coisa que incomoda. Mas eu sempre penso assim, se eu sabe o que ele está fazendo. Exatamente. Fala, Wesley. A gente acredita na soberania de Deus e a nossa esperança não está nas circunstâncias. Você olha para o princípio do rio, está falido. Prefeito horrível, um caminho tão ruim. Estado está falido. Você olha para as próximas eleições, sem esperança. Sem esperança neles. Mas a nossa esperança não está neles. É isso aí. Por mais que o reverendo Augusto Nicodemos prega isso, ele gosta de dizer isso. Ele diz, cara, a linha da história não é uma linha que a gente acredita como muitos dos pós-modernos, né? Que é uma linha de crescimento, de sustentabilidade, de não sei o quê. Não. A linha da história é uma linha para baixo. No fim dos tempos, o amor vai se esfriar. No fim dos tempos, os homens serão blasfemos, perseguidores, maldizentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. No final dos tempos, a coisa só vai piorar. Mas é no final dos tempos que a igreja vai dizer, vem Senhor Jesus.
Por mais que esteja tudo caminhando para a perdição, a gente está batendo no peito e cara, tá ruim aqui, mas eu sei como é o final da história. Se a gente prestar atenção, a gente está vivendo uma sociedade que o que é bom para mim é bom para você. E isso Uma sociedade ensimesmada, né? já é sinal que não é melhor. Sim. Eu quero encerrar contando uma história que eu li e que tem abençoado muito a minha vida num livro que recebi emprestado, né? Um livro que me emprestaram e que eu preciso terminar de ler logo para poder devolver. A gente é crente, é honesto, né? A gente devolve os livros que as pessoas emprestam para a gente. E aí, já pensou? Sumir com o livro do presbítero? O pastor sumiu com o livro do presbítero? Não pode, cara. Então eu preciso terminar de ler o livro e entregar o livro para o presbítero. Mas a história abençoou muito a minha vida e eu queria contar para a gente encerrar, porque eu entendo que a parábola da candeia, ela se materializou na vida desse rapaz. 1944, Segunda Guerra Mundial. E o rapaz, ele já estava com um homem, já estava com a idade avançada para ser convocado para a guerra. Ele nem acreditava nisso. Mas, um dia chegando em casa com a sua família, eles crentes, né, cristãos, chegando em casa com a família, um dos filhos foi na caixa do correio e pegou algumas correspondências. E aí uma das correspondências era oficial. Era uma convocação do Hitler para que ele servisse na frente de batalha. E aquele homem, muito contrariado por ser crente, por entender que aquilo não era algo que fazia vontade de Deus, ele não queria ir, mas ele precisava ir para cumprir com as suas obrigações como cidadão. E ele foi. E aí lá, quando ele se identificou pro general dele, o general dele zombou dele, porque ele disse: eu não quero pegar em armas, eu quero servir de outra forma, eu quero ajudar de outra forma, mas eu não quero pegar em arma, eu não vou matar ninguém, a comida que vocês comem aqui tem coisa que não dá para mim, entendeu? Então assim, minha vida de alguma forma vai ser diferenciada. Então ele se tornou lá motivo de zombaria, de escárnio, entendeu? Era um ninguém, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. E aí um dia, foi uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa parte da história, né? Nesse capítulo. Um dia fizeram uma festa, e aí todas as pessoas precisavam ir para a festa. E ele foi. E chegando na festa, ele chega com uma garrafa de suco de uva integral. Esse cara é dos meus. Eu particularmente gosto de suco de uva integral, né? E aí o comandante estava na porta e disse: para que isso? E zombou dele mais uma vez, né? Ele disse: o senhor sabe que eu não bebo bebida alcoólica. Eu venho, a presença de alguns amigos é importante para mim, a confraternização é importante, mas eu não bebo bebida alcoólica. Então, para não ficar na festa de garganta seca, eu trouxe meu suco. Não tem problema nisso. Não estou violando nenhuma lei, nenhuma regra. Ah, então vá. Ele foi, se sentou, abriu a garrafa de suco dele, e aí o pessoal começou, né? Piadas e não sei o quê, e houve um momento, que era um momento de expor o perfil de cada soldado daquele grupo. E aí o pessoal já estava mais para lá do que para cá, porque já tinham bebido algumas, mas surgiu um cara para contar um pouco sobre aquele pessoal que estava mais próximo a ele. E aí esse soldado falou do cristão. E ele disse: o soldado Franz, alguma coisa assim, nome alemão, né? O soldado Franz acorda pela manhã e a primeira coisa que faz é ler a Bíblia e orar. Ele, nos momentos de conversas, nos momentos de almoço, inúmeras vezes chama a atenção dos colegas que estão falando de mulheres, do corpo das mulheres, da vestimenta de algumas mulheres e do que eles vão fazer quando saírem da guerra. E ele repreende essas pessoas. Ele fala sobre a família. O pessoal chama... Agora é meu alarme, né? O pessoal chama para ir para a festa no final de semana e ele não vai, ele trocou a folga dele. Mas ele, o rapaz terminou, ele é um exemplo de cristão. Ele é, de fato, alguém que a gente pode chamar de cristão. Porque tudo aquilo que ele tem falado e pregado, a gente nesses dias aqui no batalhão tem visto na vida dele.
O tempo passou, depois da festa, o comandante o chamou na sua sala e disse: Franz, eu percebi uma coisa. Às 23 horas, todo mundo já estava embriagado e você era o único soldado sóbrio na festa. Uma outra coisa, não apenas aquilo que foi citado sobre você, mas a maioria dos soldados dizem que você de fato é um exemplo de integridade. Passado mais algum tempo, aquele soldado foi promovido. Não sei se essa é a palavra, né? Mas ele foi promovido e recebeu uma medalha de prata. E os serviços que foi dado a ele foi que ele coordenasse e comandasse o grupo dele. A pergunta que faço é: como é que um homem que entrou naquele lugar, sendo motivo de zombaria de tanta gente, de escárnio, passou agora a ser o líder do grupo? E aí até ele ficava inquieto com isso. E um dia, ele tendo acesso aos arquivos, foi lá buscar o arquivo para tentar entender por que ele tinha recebido a promoção e a medalha. E no arquivo dele estava escrito: o soldado Franz é um exemplo de honestidade, de integridade e de sabedoria. Nos momentos em que estamos falando sobre piadas sujas, que estamos falando sobre mulheres, houve um momento em que ele disse: vocês já pararam para pensar o que as suas filhas e as suas mulheres pensariam de vocês se ouvissem essas piadas? Por isso, este homem para nós é um exemplo de integridade. Eu quero então fechar a história contando a vocês que, por mais que aquele homem tenha ido em primeiro lugar, tenha ido contra a vontade dele para lá, tenha experimentado perseguição, escárnio, zombaria e tudo mais, aquele homem deu a volta por cima e ganhou daquelas pessoas, ou contou com a simpatia, para ser mais bíblico, né? Contou com a simpatia de todo o povo, contou com a admiração de todas as pessoas, porque aquele homem de fato foi luz no lugar onde ele estava. Passa aí, Selma. É o desafio que fica para nós. O desafio que fica para nós diante de tudo que ouvimos é isso: seja luz, seja luz. Onde você estiver, seja luz. Por mais que as metrópoles sejam muito iluminadas, e o Rio de Janeiro é, né? A maioria dos lugares é. O mundo carece de luz, ele está em trevas. E a luz libertadora, como nós conversamos hoje, está no Evangelho, somente no Evangelho. Então que eu e você sejamos luz para o mundo, para que as pessoas de fato conheçam Jesus Cristo e possam ter então esperança.